esse. Eu entendo assim, como é que nós de alguma maneira, o que nós acreditamos que nos coloca como um caminho, vai. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou determinada pelos astros, eu sou determinada pelo desejo da minha mãe, do meu pai, eu sou determinada por cada coisa que eu faço. Então, o que a psicanálise diz, então vamos voltar de novo. Os astros estão lá fora e estavam de tal jeito no dia que eu nasci. Mas o meu nome, o seu nome, Luísa, o meu nome, Valquíria, isso para mim, é um significante É o primeiro significante, o primeiro nome que colou na minha carne. E foi por algum motivo. Sempre tem, talvez a gente não saiba a história, mas quem está mais imbricado no campo psicanalítico, todo mundo que passa por uma análise, de alguma maneira, em algum dia, vai se perguntar por que me chamaram isso. Porque, veja, no começo, o Lacan diz que o bebê, quando nasce, no primeiro momento que ele nasce, ele é igual a meia libra de carne. Você imagina, ele fala libra, né? E aqui seria quilo. Vamos passar para o português. Você imagine um pedaço de colchão mole com 1 quilo pesado numa balança, e você imagine um bebê pesado numa balança. Qual é a diferença no primeiro tempo, no tempo zero da nossa vida? Aquele bebê numa balança e 1 quilo de colchão mole seriam, nesse primeiro momento, iguais. São carne pura. Só que a mãe, ao pegar aquele bebezinho, cheirar, beijar, chamá-lo de, vamos pegar um nome bem simples, Maria, né? Ela é Maria, e porque eu sou religiosa, aí você pensa qualquer coisa. Mas eu sou religiosa, eu gosto de Maria, então eu vou chamá-la de Maria porque ela vai continuar a religião dos pais, né? E tem a história do meu nome. E a gente, queira ou não queira, quando a gente vai fazer uma análise, você vai atravessar esse primeiro, a gente chama primeiro significado. A partir dali, ela já entrou no campo simbólico, não é mais carne apenas, ela é uma carne simbolizada. Então, o que é a diferença entre a astrologia e a psicanálise? A astrologia, ela está lá em cima, a gente acredita que os astros estejam determinando a minha vida, o meu destino. Se eu vou ser feliz no amor ou não vou ser. Eu já penso de outra maneira, eu deixo os astros lá, não é que eu não trabalho com eles. O que eu trabalho é de que maneira que a minha mãe, o meu pai me receberam no começo, que eu era um puro colchão mole de 1 quilinho, né? Me puseram um nome. Esse nome já me saiu da carne para eu virar, eu já saí do cru para ser simbólica. Eu já tinha um nome, eu já respondia um nome. Eu acredito que existe um inconsciente, que existe uma mensagem de alguma maneira, desde o início talvez, que venha junto com o nosso próprio nome. Você vai ser tal pessoa, ou você vai ser uma solitária, ou você vai sair pelo mundo fazendo pesquisas, e vai ser uma solitária, ou não, você pode ser criada para amar, para ter filhos. Mas essas coisas, de alguma maneira, a gente pode brigar com elas. Não que a gente não brigue. Mas os nossos pais, de alguma maneira, já deixaram alguns traços disso. Qual é a diferença entre a astrologia e a psicanálise? Eu acho que sempre nós vamos precisar dos dois lados. Os dois lados nos oferecem caminhos para que a gente possa saber alguma coisa de nós mesmos. Porque a gente não dá conta de saber quem sou. Então, as diferentes formas simbólicas que existem são diferentes formas de ver o ser humano e dar conta do destino dele. E às vezes você poderia pensar, tem certas teias simbólicas, como a astrologia, que não dão espaço para o sujeito mudar a vida. Se eu nasci com Júpiter, sei lá, em tal quadrante, eu vou ser assim.
Então, às vezes a gente se agarra a algumas formas simbólicas de explicações que não dão espaço para que o sujeito entre e diga: eu vou mudar o meu destino. Ele está dado ou não? Então, a psicanálise diz: você pode ter nascido e recebido esse nome porque sei lá, era o nome da sua avó que morreu desse jeito. E aí, o que você vai fazer com essa história? Você vai ser igual à vida da sua avó? Ou você vai, de alguma maneira, inventar uma outra forma de ser, que não aquela forma que a sua avó foi? Então, a vertente teórica é sempre isso, é a forma de você juntar os dados de seja ele qual for, né? E depois ler esses dados. A psicanálise sempre vai ler esses dados diante da história de uma família, da história do seu nome, qual foi, e a história que foi dada pelo seu pai, pela sua mãe, o que eles deram para você. E a astrologia tira o sujeito do campo principal e diz: você é assim porque você nasceu nessa configuração de astros. Você percebe? Sim. Eu peguei 2 campos para te mostrar. Aí o sujeito não tem muito o que fazer para mudar a vida dele lá. Eu diria que ele fica algo impotente, porque ele nasceu com aquela conjunção dos astros. E a psicanálise coloca o sujeito no centro do universo para trabalhar, eu diria, para reconfigurar o destino que lhe foi dado. Que quem escolhe pautar a sua vida achando que a astrologia me comanda, são pessoas, eu diria, mais passivas, com certa dificuldade de brigar, brigar eu quero dizer assim, bancar uma mudança no seu destino, né? Se os astros estão daquele jeito, e eu vou ser uma pessoa que perdi meu emprego e vou ficar chorando, né? Porque os astros me disseram isso, eu perdi o emprego, eu perdi por causa que os astros estão daquele jeito, tá, tudo bem. E aí a psicanálise vai dizer: bom, os astros estão desse jeito, mas o que você fez o que você tem feito lá no seu emprego que fez com que você hoje foi mandado embora? Na psicanálise, o mais importante, na direção analítica, é fazer com que o sujeito escute a sua história de vida, o que faz, e se responsabilizar pelo que ele fez e perceber, né, a causa e o efeito do que ele está fazendo e o efeito disso na vida dele. No caso da astrologia, o sujeito ele não tem culpa de nada, porque os astros comandam. Então, a vida é um escolher isso, entre eu escolher a minha responsabilidade pela minha vida e não ter culpa de nada.